Você se prepara para o Natal, a época da esperança, mas sente uma inquietação que não consegue nomear? Uma paz que parece sempre fora de alcance? Você reza. Você cumpre suas obrigações e tenta ser uma pessoa boa. Mas, no silêncio da sua alma, sente como se uma barreira de vidro invisível o separasse da verdadeira alegria do advento. É como se, por mais que você se esforce, uma sombra, um peso inexplicável, o impedisse de preparar verdadeiramente a manjedoura do seu coração para o menino Jesus. Se você já sentiu essa inquietação em sua alma, essa sede por uma paz verdadeira que o mundo não pode dar, escreva nos comentários com toda a sinceridade do seu coração: Jesus, eu tenho sede de ti. Mas e se essa barreira de vidro, essa inquietação profunda que rouba a sua paz, não viesse de fora? E se a chave para a sua libertação e a origem da sua prisão estivessem exatamente no mesmo lugar, dentro do seu próprio coração? Prepare-se, pois a advertência que Santa Faustina recebeu diretamente de Nosso Senhor é chocante, e ela desafia a lógica comum do mundo. A verdade secreta é esta: a maldição que o impede de sentir a alegria do advento não é um feitiço lançado por um inimigo distante. E então, vem o mais denso de todos. O objeto do rancor. Aquela pedra que você carrega no bolso da alma, com o nome de alguém gravado nela. A memória da ferida, da traição, da injustiça. Você a revisita, a aperta, e a cada vez que o faz, bebe um pouco mais do seu veneno, acreditando que está punindo o outro, quando na verdade está acorrentando a si mesmo. O rancor é o cárcere da alma. Como queimar as grades desta prisão? A instrução de Jesus é radical e imediata. Perdoe. Perdoe agora mesmo, aí onde você está. Não amanhã. Não quando sentir vontade. Decida perdoar. Feche os olhos, veja o rosto dessa pessoa, e diga ao Senhor: por amor a vós, eu a perdoo, entrego a minha dor a vós, e peço que a vossa misericórdia a alcance. Ofereça sua dor por essa alma. Este ato de perdão é o fogo mais purificador que existe. Imagine uma alma que vivia acorrentada a um passado de ressentimento por anos. Um veneno que contaminava os almoços de domingo, que criava um silêncio pesado em casa, que a impedia de rezar com o coração aberto. Ela ouviu este chamado. Com lágrimas nos olhos, em seu quarto ela decidiu entregar o objeto do rancor no fogo da misericórdia. Ela é alimentada, dia após dia, por 7 objetos que você mesmo guarda e protege no santuário da sua alma. Não são itens físicos que você possa encontrar em sua casa. São muito mais perigosos. São ídolos espirituais. São os apegos secretos que você se recusa a abandonar, as mentalidades de desconfiança que se tornaram um hábito, os pecados de estimação que você varre para debaixo do tapete do seu coração. Cada um deles é uma corrente invisível. Cada um deles é um tijolo no muro que bloqueia o fluxo da graça divina. E o aviso de Jesus é dado com uma urgência que deve ecoar em sua consciência. Sem queimar estes ídolos com o fogo da misericórdia, seu coração, por mais enfeitado que esteja por fora com orações e boas obras, permanecerá um estábulo frio e vazio na noite de Natal. Uma manjedoura gelada, incapaz de aquecer o menino Deus. Porém é justamente aqui que a esperança explode. A libertação não exige uma força que você não tem, mas um gesto de rendição que você pode oferecer agora mesmo. Para iniciar essa purificação, para sinalizar ao céu que você está pronto para entregar suas correntes, eu convido você a dar o primeiro passo. Respire fundo, e com toda a fé do seu ser, escreva nos comentários a frase que é a chave mestra para o coração de Deus: Jesus, eu confio em vós. Ela não sentiu uma emoção imediata, apenas tomou a decisão. E então, o milagre aconteceu. Nos dias seguintes, ela não apenas se sentiu livre de um peso que nem sabia que carregava, mas viu a paz inundar sua família de uma forma que parecia impossível. A corrente foi quebrada. O quarto objeto é sutil, mas mortal. É o objeto da murmuração, a reclamação constante, o hábito de focar no que falta, no que está errado, no tempo, no governo, no vizinho. A murmuração é a oração do demônio. Ela seca a alma, envenena o ambiente, e fecha os seus olhos para as bênçãos que Deus derrama sobre você a cada instante. Como queimar este hábito corrosivo?
com a chama da gratidão radical. Faça um propósito. Para cada murmuração que escapar de sua boca, faça 5 atos de gratidão explícita. Agradeça pelo ar que você respira, pelo café quente, pelo teto sobre sua cabeça, por um sorriso que recebeu. A gratidão é a luz que expulsa as sombras da negatividade e abre seu coração para a alegria verdadeira. O quinto objeto é aquele que muitos de nós fingimos não vereador, o objeto da tibieza espiritual. A preguiça de rezar. A missa por obrigação. A relação com Deus que se tornou morna, distante, burocrática. É a alma que se contenta com o mínimo, que perdeu o primeiro amor. Cada comentário com estas palavras não é apenas um texto na tela. É uma oração poderosa. É a sua declaração de guerra contra a desconfiança. É o primeiro golpe de martelo que começa a trincar a barreira de vidro que o aprisiona. Esta verdade tem o poder de mudar vidas. Se você acredita nisso, se sente que esta mensagem é a luz que pode despertar uma alma adormecida, deixe o seu like agora. Seu gesto simples permite que este alerta de amor e esperança chegue a mais corações que precisam urgentemente ouvi-lo. E quando você, com a alma nua e desarmada, sussurra esta oração de entrega, algo acontece. A barreira de vidro invisível que o separava da verdadeira paz começa a trincar. O estábulo frio do seu coração sente a primeira lufada de um calor que não é deste mundo. Nesse instante de entrega, a escuridão da sua alma se rasga. Diante de você, não em imaginação, mas em uma realidade espiritual mais real que o ar que você respira, surge uma figura. Ele está vestido com uma túnica branca imaculada, a pureza que o seu coração anseia. Uma de suas mãos está erguida, não para acusar, mas para abençoar. Uma bênção que desce sobre você, sobre seus medos, sobre seus apegos. A outra mão toca o peito, na altura do coração. Esta mornidão, diz o Apocalipse, Deus tem vontade de vomitá-la. É um estado perigoso. Como reacender a chama, com o fogo da presença real. Faça uma visita ao Santíssimo Sacramento. Mesmo que por 5 minutos. Não precisa dizer nada. Apenas entre em uma igreja, ajoelhe-se diante do sacrário e permaneça em silêncio. Deixe que o calor que emana da Eucaristia, o coração ardente de Jesus vivo, derreta o gelo da sua indiferença. Naquele silêncio, o amor dele fará o trabalho. O sexto objeto é o seu segredo mais doloroso. O objeto do pecado de estimação. Aquele pecado ao qual você sempre volta. Aquele vício, aquele mau hábito, aquela relação desordenada que você justifica, minimiza ou esconde. Você o odeia, mas também o ama. É o seu ídolo particular, e ele está matando a sua alma lentamente. Como queimá-lo de uma vez por todas? Com o fogo de uma decisão firme. Além da confissão, você precisa de um propósito concreto. Identifique a próxima ocasião de queda, o gatilho que o leva a pecar, e prometa a Jesus, com toda a força da sua vontade unida à graça dele, que você irá evitá-la. Entregue a ele sua fraqueza, e peça força para lutar. A decisão firme é o combustível que permite à misericórdia queimar as raízes deste mal. E é a partir dali, daquele ponto focal de todo o amor e de toda a dor, que a solução para sua maldição se revela. Do seu coração transpassado, jorram 2 feixes de luz imensa, que inundam tudo. Não é uma luz que cega, mas uma luz que revela. O primeiro raio, pálido, translúcido como a água mais pura, desce sobre você. É a água que purifica. É a graça do santo batismo sendo renovada. É o poder da confissão que lava a sua história, que justifica sua alma e a torna branca como a neve. Sinta esta água lavando as manchas que você tanto escondeu. O segundo raio, de um vermelho intenso e vivo, pulsa como sangue. É o sangue que é a vida das almas. É o rio da Eucaristia, o alimento que fortalece, a seiva divina que restaura o que estava morto dentro de você. Este raio não apenas limpa, ele vivifica. Ele é a promessa de que sua vida espiritual não precisa mais ser tíbia e vacilante. E então, ele olha para você. O olhar de Jesus. Não há condenação nesse olhar. Há uma misericórdia tão profunda, tão ardente, que se parece com um fogo líquido.
Um fogo capaz de derreter instantaneamente o gelo da indiferença, o gelo do rancor, o gelo de anos de desconfiança que se acumularam em seu peito. Finalmente, o sétimo objeto, aquele que rouba sua paz e paralisa suas ações. O objeto do medo do futuro, a ansiedade sobre o amanhã, a preocupação com o dinheiro, com a saúde, com os filhos. Este medo é uma forma de ateísmo prático. Ele diz que você acredita em Deus, mas age como se tudo dependesse exclusivamente de você. Como queimar a névoa fria da ansiedade, com o fogo suave da aceitação da vontade divina. Reze a cada manhã: Senhor, eu não sei o que este dia me reserva, mas eu o aceito de tuas mãos. Que a tua vontade seja feita, não a minha. Viva um momento de cada vez. Concentre-se no seu dever de agora. Ao entregar o controle, você permite que a divina providência o guie, e a paz que excede todo entendimento se tornará o guardião do seu coração. Este é o mapa. 7 objetos, 7 chamas. Um caminho de libertação que o prepara para receber o menino Jesus, não em um estábulo frio e cheio de ídolos, mas em uma manjedoura aquecida pelo fogo do amor. Qual destes 7 passos, qual destes objetos, mais tocou o seu coração neste momento? Onde você sentiu a verdade mais profunda sobre sua própria alma? Deixe sua resposta nos comentários, não por vaidade, mas para que possamos aprender juntos e nos fortalecer uns aos outros nesta jornada rumo ao Natal. E neste silêncio sagrado, uma voz ecoa não nos seus ouvidos, mas no centro da sua existência. Ele diz a Santa Faustina, e através dela diz a você: estes 2 raios jorraram das entranhas da minha misericórdia, quando na cruz o meu coração agonizante foi aberto pela lança. Este é o fogo que pode queimar os seus objetos. Esta visão poderosa, que se tornou o coração da devoção à divina misericórdia, está registrada com precisão no Diário de Santa Faustina, no parágrafo 299. Este é o segredo revelado. O fogo que você precisa não é algo que você deva criar, mas um dom que já está jorrando sobre você. Para não perder nenhuma destas revelações que podem iluminar sua alma, e para entender como aplicar este fogo a cada um dos seus ídolos internos, inscreva-se no canal agora mesmo. Cada vídeo é um passo a mais neste caminho de libertação. Diante desta visão de pura misericórdia, diante deste coração aberto, que não se cansa de jorrar vida e purificação, seria natural pensar que a nossa única resposta seria a rendição total, a alegria, a gratidão. Mas o silêncio que se segue a esta revelação é pesado, há uma tensão no ar espiritual. A luz é oferecida, mas algo em nós hesita em recebê-la. Agora que você tem o mapa divino em suas mãos, agora que a luz da misericórdia lhe mostrou o caminho para a liberdade, preste muita atenção. O caminho está claro, mas o inimigo da sua alma é sutil, e ele plantou 3 armadilhas mortais ao longo da sua jornada, 3 mentiras que parecem inofensivas, mas que têm o poder de manter seus objetos de maldição intactos, trancados a 7 chaves no porão do seu coração. A primeira armadilha é a mais sedutora, é o erro fatal da justificativa. É aquela voz mansa e razoável que sussurra em sua mente quando você olha para o objeto do rancor ou do orgulho. A voz diz: mas você tem motivo. Você tem o direito de se sentir assim. O que fizeram com você foi injusto. Ela defende o seu rancor como se fosse uma virtude. Ela chama o seu orgulho de amor próprio. Ela transforma o seu pecado de estimação em uma necessidade, em um pequeno consolo, para uma vida difícil. Cuidado! Esta voz é a guardiã da sua prisão. Cada vez que você a escuta, você está ativamente protegendo o objeto do fogo consumidor de Cristo. Você está dizendo a Jesus: obrigado pelo seu fogo, Senhor, mas este objeto aqui, este eu quero manter. Meu ressentimento é justo demais para ser queimado. E é neste exato momento que a verdade mais dolorosa de todas vem à tona. Aquela inquietação que você sentiu no início, aquela barreira de vidro, aquela sensação de estagnação espiritual. Você pensou que era um problema seu, uma fraqueza sua, uma luta solitária. Mas não é. Aquela sua dor é apenas o eco de uma dor infinitamente maior, é o eco do sofrimento do próprio Cristo. A imagem da misericórdia não desaparece, ela permanece. Mas agora,
O olhar de Jesus, que antes era apenas convite, se enche de uma tristeza profunda, uma tristeza que só o amor traído pode conhecer. E do fundo daquela visão, uma voz ressoa, não com a força do trovão, mas com o sussurro de um coração ferido. É Jesus quem fala diretamente à sua alma. Ele diz: minha filha, meu filho, o meu coração se entristece. Ele se entristece porque, mesmo neste tempo de graça, neste advento que preparei para vocês como um banquete de amor, as almas preferem os seus objetos inúteis à imensidão da minha misericórdia. Eu vejo o seu interior. Eu vejo os ídolos que você guarda em segredo, os tronos que você ergueu para o seu próprio ego, para suas próprias vontades. Eu lhes ofereço o fogo consumidor do meu amor, aquele mesmo fogo que jorra do meu peito aberto, capaz de transformar o deserto em jardim. Mas com as próprias mãos, vocês se agarram ao gelo do orgulho. Que engano terrível! A instrução divina é clara. Não analise a ferida, entregue-a. Não justifique a escuridão, exponha-a à luz. O perdão não é para o outro, é para que você possa respirar de novo. A confissão humilde não é uma humilhação, é a sua coroação como filho amado de Deus. A segunda armadilha é o veneno doce da procrastinação. O inimigo não precisa que você negue a verdade, ele só precisa que você a adie. A voz da procrastinação soa prudente. Eu vou queimar esses objetos sim, mas depois do Natal. Agora está muito corrido. Vou me confessar em janeiro. Deus entende. Não, meu irmão, minha irmã, você não entende a urgência do amor. O coração de Jesus não é um consultório, com hora marcada para depois das festas. Ele é uma fornalha de misericórdia ardendo agora, neste exato instante, com um desejo infinito de purificar você para a sua chegada. Dizer depois é um insulto à sua sede de salvar. É olhar para a fonte de água viva oferecida no deserto da sua alma e dizer: vou beber mais tarde, quando tiver menos sede. Cada hora que você adia a entrega dos seus objetos é uma hora a mais que você permite que a maldição da estagnação sufoque a vida da graça em você. Vocês preferem tremer de frio na solidão da sua autossuficiência a se deixarem aquecer pela minha chama. Vocês dizem: eu consigo sozinho, eu não sou tão mal assim, e cada uma dessas palavras é um sopro gelado, que tenta apagar o meu convite. Eu lhes ofereço a água viva da confissão, o raio pálido que lava toda mancha e restaura a beleza original da sua alma. Mas vocês preferem a sede do pecado oculto. Vocês guardam ressentimentos como se fossem tesouros, escondem suas quedas por vergonha, e caminham pelo deserto da vida com a garganta seca, morrendo de sede ao lado da fonte de água viva. Vocês temem o julgamento do meu sacerdote, sem perceber que ali não há um juiz, mas eu mesmo de braços abertos, esperando para lhes dar de beber e dizer: seus pecados estão perdoados. Vá em paz. Você entende agora? A sua inquietação é a minha agonia, o seu vazio é a minha sede de almas. Cada objeto que você se recusa a me entregar, cada vez que você escolhe o seu rancor em vez do meu perdão, a sua vaidade em vez da minha humildade, a sua desconfiança em vez da minha promessa, é um espinho. Não é uma metáfora. É uma dor real que você crava novamente em meu sagrado coração. A instrução divina não é um convite para o futuro. É um chamado de emergência para o presente. O momento da cura é sempre, e unicamente agora. Finalmente, a terceira e talvez mais perigosa armadilha, pois se disfarça de virtude, o erro da autossuficiência. Esta é a tentação de olhar para o mapa divino e pensar: ótimo, agora eu sei o que fazer, eu vou quebrar estes objetos com a minha própria força, eu vou vencer meu orgulho, eu vou arrancar meu rancor. Este é o caminho do fracasso e do desespero. É a negação de tudo que vimos até aqui. Tentar quebrar seus apegos com sua própria força é como tentar esvaziar o oceano com um balde furado. Você não tem o poder para isso. E a boa notícia é que você não precisa ter. A sua tarefa não é quebrar, é entregar. A sua força não está em lutar contra o objeto, mas em parar de protegê-lo e permitir que o fogo de Cristo o consuma. Lembre-se da virada. A solução não depende da sua força, mas da sua rendição. A autossuficiência é a forma mais sutil de desconfiança.
É dizer a Jesus: fique aí com seu fogo, Senhor. Deixe que eu mesmo cuido disso. E assim, você permanece acorrentado, exausto pela luta inútil, quando a liberdade estava a uma única palavra de distância: entrega. Aquele orgulho que o impede de pedir perdão é um espinho. Aquele pecado de estimação que você justifica e protege é um espinho. Aquela murmuração constante contra a sua vida, contra os seus irmãos, contra a minha providência, é um espinho. A sua recusa em confiar, em se abandonar nos meus braços, acreditando que você sabe melhor o caminho. Essa, meu filho, minha filha, essa é a ponta mais afiada de todas. O conflito não é entre você e uma maldição externa. O verdadeiro conflito se trava entre o seu apego a estes cacos de vidro que você chama de tesouros, e o meu amor infinito que anseia por curar as feridas que estes mesmos cacos causam em sua alma e no meu coração. Eu estou aqui, com a mão estendida, oferecendo o oceano, e você chora, agarrado a uma gota de água suja. Diante desta revelação, diante desta dor divina que agora se torna palpável em seu espírito, o que a sua alma grita? A indiferença não é mais uma opção. O silêncio agora se torna cumplicidade. É preciso escolher um lado, o lado do seu ego ferido, ou o lado do coração ferido do seu Salvador. Em um ato de amor, para consolar o coração ferido de Jesus, para mostrar a ele que a sua dor não foi em vão, que a sua queixa de amor foi ouvida. Escreva agora mesmo nos comentários uma única palavra. Se a sua alma neste exato momento grita basta, se você decide hoje, com a graça de Deus, abandonar a justificativa, a procrastinação e a ilusão de que pode se salvar sozinho. Se você escolhe o caminho da entrega total, o caminho da misericórdia divina, deixe um amém nos comentários. Que este amém seja o seu selo, o seu compromisso, o som da sua alma se rendendo ao amor que liberta. Você ouviu o aviso. Você compreendeu as armadilhas que o inimigo prepara com tanto cuidado para manter você acorrentado aos seus ídolos. A justificativa que envenena, a procrastinação que congela a alma e a autossuficiência que te afasta da única fonte de poder real. Se você rejeitou estas mentiras, se o seu coração anseia por uma liberdade verdadeira, então este momento foi preparado para você desde toda a eternidade. Agora não é mais tempo de analisar. É tempo de agir. Este não é um ato de pensamento. É um ato de vontade. Um ato de entrega total que acontece no santuário sagrado do seu coração. O altar está preparado. O fogo do coração de Jesus arde, esperando pelo seu sacrifício. Não um sacrifício de dor, mas um sacrifício de libertação. Aquele único sacrifício que Deus lhe pede. O de entregar a Ele tudo aquilo que te aprisiona. Uma palavra que seja como um bálsamo, como a mão suave de Verônica em sua face ensanguentada. Escreva a palavra, reparação. Que este simples gesto seja o início da sua decisão de arrancar estes espinhos, um por um, e de finalmente aceitar o fogo de amor que ele lhe oferece. A dor que você sente, essa inquietação que ecoa no silêncio do seu quarto, é a sombra da tristeza de Cristo. Cada objeto que você se recusa a entregar, cada ídolo que você protege no santuário secreto da sua vontade, é um espinho que ele sente agora, uma dor real em seu sagrado coração. O conflito parece insuperável. De um lado, o amor infinito que se oferece. Do outro, a sua pequena e teimosa resistência. Parece um impasse. Uma condenação à mediocridade espiritual. Mas é justamente aqui, neste ponto de dor, nesta ferida aberta pela sua fraqueza, que a misericórdia divina revela o seu mais glorioso segredo. Escute com a alma. A solução para romper esta maldição não é uma nova tarefa para os seus ombros já cansados. Não é uma penitência esmagadora que você precisa cumprir com perfeição. A solução é um presente, é um ato de amor puro que vem dele para você. O método divino para queimar esses objetos não depende, em nada, da sua força. Por isso peço que, onde quer que você esteja, encontre um momento de silêncio. Se puder, feche os seus olhos. Respire fundo, sinta o peso desses 7 objetos em suas mãos espirituais. Sinta a frieza deles, a forma como eles sugaram sua paz e sua alegria por tanto tempo.
E prepare-se para lançá-los, de uma vez por todas, no único fogo que não destrói, mas que purifica e dá vida. Reze comigo agora, com toda a fé que o Espírito Santo deposita em seu coração. Repita em sua alma, ou em voz alta, esta consagração que mudará o seu Natal. Senhor Jesus, fogo de misericórdia. Eu reconheço os ídolos que guardei em minha alma. Neste instante eu os arrasto para fora das sombras, e os lanço nas chamas do teu sagrado coração. Queima meu orgulho, minha desconfiança, meu rancor. Purifica-me. Prepara em mim uma manjedoura digna para o teu santo Natal. E sele esta entrega com a chave de toda a espiritualidade de Santa Faustina, a frase que abre as comportas do céu. Jesus, eu confio em vós. Amém. Sinta o silêncio. Sinta o espaço que foi criado dentro de você. Onde antes havia o peso esmagador do orgulho, agora há o vazio humilde da manjedoura. Onde havia o gelo do rancor, agora há o calor da sua presença que se aproxima. Ele depende inteiramente da sua rendição. Pense nisso. Jesus não lhe pede para criar o fogo. Como você poderia criar um fogo capaz de purificar a alma? Ele, o fogo consumidor de amor, já está ardendo diante de você, jorrando do seu peito aberto. Ele não lhe pede para quebrar os objetos com suas próprias mãos. Ele lhe faz um único pedido, um pedido sussurrado com infinita ternura: pare de protegê-los. Pare de escondê-los. Pare de lutar por eles. Apenas permita. Permita que as chamas do seu coração, que já estão sobre você, consumam tudo o que não é dele. A sua esperança, portanto, não está na sua capacidade de se purificar. Isso seria orgulho, o primeiro objeto da lista. A verdadeira, a inabalável esperança, está na onipotência do amor misericordioso que não apenas pode, mas deseja ardentemente fazer isso por você, agora mesmo. Ele só espera o seu sim. Esta verdade é um bálsamo. É a chave que abre a cela da prisão espiritual. Pense por um instante. Você conhece alguém que está lutando neste momento? Alguém que se sente preso na secura espiritual, que talvez tenha lhe confessado que não tem mais forças para continuar. Seja para essa alma um anjo da esperança. Compartilhe este vídeo com essa pessoa agora. Não espere. Onde havia a escuridão do pecado oculto, agora a luz dos raios da sua misericórdia começa a brilhar, preparando o caminho para a chegada do Rei. Você não está mais sozinho na luta. Você entregou suas armas quebradas e recebeu o poder do próprio Deus. Se esta oração se tornou a sua, se ela expressa o desejo mais profundo do seu coração neste momento, cele este compromisso sagrado. Escreva agora nos comentários a frase que é a chave para o céu, a senha que abre o coração de Deus. Escreva: Jesus, eu confio em vós. Deixe que estas palavras não sejam apenas digitadas, mas gravadas a fogo em sua alma, como um testemunho eterno da sua decisão de hoje. Com essa oração sua decisão foi selada. O ato de entrega não foi apenas uma palavra, foi uma faísca lançada no coração de Deus. Você não lutou contra as trevas, você as expôs à luz. Você não tentou quebrar seus ídolos com as próprias mãos, você os entregou ao único fogo capaz de consumi-los. A maldição que o prendia não era um feitiço externo, mas o peso desses objetos que você mesmo guardava. E a libertação não veio de uma fórmula mágica, mas de um simples, poderoso e humilde ato de confiança. Sua alma, antes um estábulo frio e desarrumado, agora sente o calor da primeira chama. Não hesite, seja, neste exato momento, um instrumento vivo da divina misericórdia que leva a boa nova. A libertação não vem da nossa força, mas da nossa entrega ao fogo que nos ama. A solução, portanto, não é a sua força, mas a sua rendição. A libertação não vem do seu esforço, mas da sua entrega total. E você pode estar se perguntando: como se faz isso na prática? Como se permite que este fogo divino que jorra do coração de Cristo realmente consuma as amarras da nossa alma? É aqui que a advertência de Santa Faustina se transforma em um mapa. Um mapa divino para a purificação do seu coração antes do Natal. Jesus não nos deixa no escuro. Ele nos entrega o caminho passo a passo, para arrastar cada um dos 7 objetos para a fogueira do seu amor. A instrução é clara. O método é poderoso. E começa agora. O primeiro objeto que você deve entregar é o mais pesado, a âncora de todas as outras misérias. É o objeto do orgulho.
Aquela estátua fria que você esculpiu de si mesmo. A necessidade de estar sempre certo, a dificuldade em pedir perdão, a voz que sussurra que você não precisa de ninguém, nem mesmo de Deus. Esta é a raiz de toda maldição, porque o orgulho impede a graça de entrar. O espaço para a manjedoura começa a ser limpo. Mas a misericórdia de Deus nunca é um evento isolado. É o início de uma jornada. A oração que você fez é a chave que abre a porta, mas agora você precisa caminhar pelo caminho que se revela. Sua transformação começa agora. Não amanhã. Não depois do Natal. Neste exato instante. E para que essa chama não se apague, eu lhe proponho uma missão. Aceite o desafio da manjedoura do coração. Nos 7 dias que antecedem o Natal, a semana mais sagrada de preparação, dedique cada dia a queimar conscientemente um dos 7 objetos que identificamos. Siga o mapa divino que lhe foi entregue. Em um dia entregue o orgulho na confissão, no outro queime a desconfiança rezando o terço. No seguinte incinere o rancor com um ato concreto de perdão. Faça desta semana uma verdadeira peregrinação interior rumo ao presépio do seu coração. Esta libertação, no entanto, não é um tesouro para ser escondido. A alma que recebe a misericórdia tem a missão de se tornar um canal dela. Não guarde este segredo para si. Sua missão agora é despertar outras almas que ainda se sentem presas, que ainda acreditam que a inquietação delas não tem solução. Você precisa ser um apóstolo desta verdade. Por isso faça 3 coisas agora mesmo. Como queimá-lo? Jesus nos dá a chama perfeita, a mais humilhante e poderosa de todas. A confissão sacramental. Vá a um sacerdote, ajoelhe-se não como quem lista erros burocráticos, mas como uma criança que se lança nos braços do Pai, e diga, eu errei. Nesse ato de humildade, o fogo da misericórdia não apenas perdoa, mas incinera a estátua do seu orgulho, até que ela se torne pó. Depois, olhe para o segundo objeto que você guarda com tanto zelo. O objeto da desconfiança. É aquela dúvida sutil mas persistente, sobre a bondade de Deus. É o pensamento de que Ele não o perdoará de verdade, de que a sua miséria é grande demais, de que Ele o abandonará na próxima dificuldade. Essa desconfiança é um insulto direto ao coração de Cristo, que sofre mais com a nossa falta de fé em seu amor do que com nossos próprios pecados. Como queimar este gelo que congela a alma? Com o antídoto divino que o próprio céu nos deu. Reze o terço da misericórdia. Em cada conta ao repetir, pela sua dolorosa paixão tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, você não está apenas rezando. Você está declarando guerra à desconfiança. Você está mergulhando sua alma, a força, no oceano da misericórdia, até que a dúvida se afogue e a confiança renasça como uma chama viva. Primeiro, curta este vídeo. Cada curtida é mais do que um algoritmo, é um ato de fé. É como acender uma vela de esperança no escuro, sinalizando para outras almas perdidas que aqui existe luz e calor. Segundo, inscreva-se no canal. Isso não é apenas para receber mais conteúdo, é para se juntar a um exército de almas que decidiram lutar a batalha certa. É um compromisso de permanecer vigilante, de continuar alimentando a sua chama interior com a verdade do céu. Junte-se a nós nesta jornada de conversão. E terceiro, e mais importante, compartilhe este vídeo. Pense agora em 3 pessoas que você conhece. 3 pessoas que talvez estejam sentindo aquele mesmo peso, aquela mesma barreira de vidro que você sentia. Seja o anjo que anuncia a elas que a libertação é possível. Envie esta mensagem como um presente, um chamado de Deus, para que elas também preparem seus corações antes que o Salvador chegue. Este é o caminho. Se você aceita esta missão de transformar sua vida e ser luz para os outros, inscreva-se e ative as notificações. Nossa jornada está apenas começando. Lembre-se, sua alma não foi criada para a mornidão, mas para o incêndio do amor divino.